Começou? Tudo bom, gente? Tudo beleza? Essa é a aula, coloquei até aqui em cima, é a nossa aula número 1, primeira semana pós-carnaval. E como alguns alunos, né, em especial os alunos de pré-vestibular, seja o pré-vestibular regular normal, ou os alunos de pré-vestibular medicina, as turmas medicina, as aulas estão começando agora, né, na terça-feira, então tenho que me apresentar. Alguns alunos eu já conheci do terceiro ano, né, que já teve uma semana de aula, mas para outros alunos não. Então, para quem eu não conheço, prazer, professor Fred Lana, vou trabalhar a aula de hoje, vai ser de Física de Calor. Em outras turmas eu vou até trabalhar ondulatório, outras turmas eu vou trabalhar eletricidade, mas enfim, o fato é que a aula de agora é a aula de calor, calorimetria. Justo? Legal? Gente, no mais, toda essa apresentação, conhecer vocês, vocês me conhecer, né, como professor, melhor ao vivo, né? Na aula, essa aula gravada fica uma coisa um pouco distante, né? Não é tão natural, pelo menos eu acho. Mas enfim, estou gravando a primeira aula pós-carnaval para todos os alunos, vou postar essa aula para todas as turmas de terceiro ano e pré-vestibular do AP. E vou começar agora com vocês e algumas nuances, né? Como eu falei, a apresentação, a minha apostila, que é um caso muito particular. Eu vou explicar isso para vocês ao vivo, frente a frente, eu acho melhor, né? Sobre a minha apostila e alguns outros detalhes. Vou explicando para vocês na aula presencial. Legal, gente? No mais, vou começar a minha aula aqui agora. E é a primeira aula, né, que eu estou gravando nesse sistema. Comprei 2 quadros de tamanho médio para fazer um quadro mais ou menos grande. Vamos ver como é que vai ficar. Se atende vocês legal. Eu sou um professor que eu tenho muita mania de quadro. Eu adoro quadro. Então eu acho que isso vai me satisfazer. Eu me senti bem dando essa aula. E eu acho que vai ser bom para vocês. Então vamos lá, meus amores. De vez em quando eu vou dar uma saidinha. Volto para pegar o apagador, mas estou por aqui, tá, gente? Enfim, vamos lá. Apagar aqui, né, já que o espaço aqui é precioso, não tenho tanto quadro assim. Gente, a matéria calor, ela começa por a definição de temperatura. Eu tenho que conversar com vocês sobre temperatura. Então, nada mais natural, eu não posso começar a aula de hoje de um modo diferente, não ser definindo fisicamente o que é temperatura. Vamos tá aqui. Temperatura. E aí vem, né, eu sempre faço esse alerta, quem já foi meu aluno vai lembrar disso, o seguinte, eu gosto de fazer esse alerta que tem muitas palavras que a gente usa no dia a dia, vocês usam, é evidente, eu também uso, mas tem que tomar um certo cuidado com essa palavra, com o significado na física. Tem várias palavras, gosto de dar exemplo que é temperatura, calor, trabalho, peso, normal, todas essas palavras a gente usa com uma ideia no dia a dia, mas quando traz para a física a ideia é bem diferente. E o Enem, como o Enem tem cobrado isso, né? Você cobrou agora esse que acabou de passar, enfim, como você tem que conhecer os conceitos exatos das palavras, né? Em especial na calorimetria está acontecendo muito isso. E aí eu pergunto para vocês, qual é a definição física de temperatura? Fala para mim aí que eu vou escutar aqui. Oi? Boa. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, das moléculas de um corpo. Um desenhozinho bem simples, bem bobo que explica isso é o seguinte, né? Vou pegar aqui no cantinho, tá pegando aqui, tá. Se eu pegar qualquer substância do universo, no estado sólido, líquido ou gasoso, essa substância que normalmente vai ser constituída de átomos, e a união desses átomos, eu tenho as moléculas. E aí é que vem a frase aí forte, você pegar a frase impactante. Essas moléculas, elas estão sempre, vou repetir, essas moléculas estão sempre em movimento. Mesmo quando não te pareça, sim, essas moléculas estão em movimento. E medir o índice desse movimento, medir o grau desse movimento, é medir temperatura. Então eu vou escrever aqui no nosso pequeno, no nosso médio quadro, né? Vou escrever essa frase, vou escrever esse conceito e vou debater um pouquinho mais com vocês. Bora lá? Então, temperatura é a medida do grau de
agitação das moléculas de um corpo. Igual eu falei com vocês, às vezes não parece que essas moléculas, essas partículas, né, esses átomos, estão em movimento no corpo, mas estão. Se eu falar desse quadro, tô com medo de bater ele cair aqui, tô até com silver tape aqui o bicho, mas enfim. Desse quadro, dessa parede, de um cubo de gelo, as moléculas estão sempre em movimento. E medir o índice desse movimento, o grau desse movimento, eu estou medindo temperatura. Legal? Bacana? Então, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. E aí vem algo que eu gosto de discutir, eu acho que isso aqui seria muito legal numa questão de Enem, né? Sempre vou muito focado no Enem, nos vestibulares, eu acho que é a realidade de todos. Aí você imagina o seguinte. Imagina aqui, deixa eu apagar aqui, pegar meu apagador de novo, gente. Como é que eu explico o funcionamento do termômetro de mercúrio? E por que eu estou chamando bem a atenção, deixando bem claro no título que eu abri aqui, nesse subtítulo, que eu estou falando do termômetro de mercúrio? Pelo seguinte, agora com essa pandemia, está muito em alta aquele termômetro que parece uma pistola, né? Que você mira e mede na pessoa, que tem até algumas ressalvas desse termômetro aí, quando a pilha vai ficando fraca, ele vai medindo uma temperatura menor, está muita enganação usando esse termômetro aí no dia a dia. Mas enfim, voltando para a minha aula, como é que eu faço um termômetro de mercúrio, que é aquele tradicional, medir a sua temperatura? Como é que ele faz isso? Hein? Como é que um termômetro mede o grau de agitação das moléculas do seu corpo? Você me explica isso? E aí? Gente, a ideia é o seguinte, de novo, fazer um desenhozinho bem bobo, mas se Deus quiser, você vai entender a linha de raciocínio. O que é um termômetro por dentro? Você tem um bulbozinho aqui de vidro e um capilar de vidro bem fininho aqui. Aí você enche aqui de mercúrio. Por que o mercúrio? Ele não congela tão fácil, ele não entra em ebulição tão fácil, ele não tem evaporação, ele tem muita dilatação térmica, então por isso o mercúrio. Enfim, você põe o mercúrio aqui dentro. Quando eu mudo a temperatura desse líquido, desse mercúrio, tá? Vai ter maior, vamos supor que eu aumentei. Quando eu aumento a temperatura desse mercúrio, aumenta a agitação das moléculas e essas moléculas mais agitadas vão ocupando maior espaço, vai ocupando maior volume. Então esse líquido vai subindo aqui, ó. Vai subindo, e aí o ser humano criou uma escala. Aliás, algumas escalas para medir o tanto que isso aqui sobe, que são as escalas, principalmente, né, existem dezenas por aí, mas as principais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, como é que funciona um termômetro de mercúrio? Com a mudança da temperatura, muda a agitação das moléculas, essas moléculas com um aumento de temperatura ocupam maior espaço e com essa dilatação eu consigo fazer uma escala aqui, né? Se a temperatura subir muito, sobe muito na escala. Se a temperatura descer muito, esse material se contrai muito e desce muito na escala. Legal, gente? Ficou tranquilo para vocês? Beleza pura? Gente, continuando aqui, vocês vão ver que eu vou economizando o quadro. Então, falei que é a temperatura, falei como o termômetro funciona. Então, olha, vê se você vê a interseção. Eu vou falar uma frase bem sutil, bem elegante, vê se você pega essa frase. A temperatura, ela é algo macroscópico, né? Eu leio no termômetro, então ela é uma grandeza macroscópica para se medir algo microscópico, que é o grau de agitação das moléculas. Então, o ser humano arrumou escalas de temperatura, principalmente Celsius, Kelvin, Fahrenheit,
que de um jeito macroscópico, eu estou vendo o mercúrio subir e descer, eu estou medindo algo microscópico, que é o grau de agitação das moléculas. Elegante isso, né, gente? Interessante isso. Então, a temperatura é algo macroscópico para medir algo microscópico. Meio doido, mas essa é a ideia. Gente, eu vou sempre tentando separar aqui no meu quadro, né? E para maximizar o uso do quadro, vamos lá. Tomara que não fique bagunçado, que vocês me entendam aí. Mas, enfim. Pergunta que eu gosto de fazer, e já adianto que essa pergunta, na verdade, é para levar a uma outra. A pergunta é o seguinte: existe, se temperatura é o grau de agitação das moléculas, existe alguma lei da física que impõe um limite máximo de temperatura? Eu vou subindo temperatura na casa de milhões e milhões de graus Celsius, chega uma hora que eu esbarro em uma lei da física e daquela temperatura eu não posso passar? Isso existe ou não na física, no universo? Não existe, tá? Não existe limite máximo de temperatura. Teoricamente falando, claro que cada vez vai ficando mais e mais difícil, mas teoricamente falando, não há um limite para se aumentar a temperatura. A temperatura pode ir para milhões, bilhões de graus Celsius. A ideia é que no Big Bang a temperatura estava tendendo ao infinito, algo maluco assim, né? Algo impressionante assim, mas voltando aqui para a aula, porque eu quero que vocês saibam que não há um limite superior para a temperatura. Teoricamente, ela pode subir o quanto ela quiser. Legal, gente? Essa pergunta, na verdade, eu quero cair na que eu vou anotar aqui agora. Não existe limite superior para a temperatura. Legal? Não existe. Mas agora vem cá, fazer um título aqui em forma de pergunta. Existe limite inferior para temperatura? E aí, sim, ó, existe uma temperatura que eu vou caindo tanto que eu esbarre em uma lei da física? Sim, existe. Então, deixando aqui, de repente, quem está printando um quadro ou algo assim, minha luzinha aqui está dando um reflexo, né, rapaz? Mas está escrito, existe limite inferior para a temperatura? A resposta é sim. Tá? E basta, o aluno não vai decorar, o aluno vai entender, né? Faz a interseção da definição de temperatura com essa pergunta. Ora, se temperatura é o grau de agitação das moléculas, se eu for diminuindo a temperatura, eu estou diminuindo a agitação. Diminuindo a agitação, diminuindo a temperatura e diminuindo a agitação. Chega uma hora que, teoricamente, essas moléculas, essas partículas param. E nessa temperatura não tem como cair mais. E que temperatura é essa? É o menos 273,15 graus na escala Celsius, que é o que a gente usa aqui no Brasil e na grande maioria dos países por aí. Então, vou falar e vou escrever aqui no quadro, é claro. Existe um limite mínimo para a temperatura? Sim, existe. E essa temperatura é de menos 273,15 graus Celsius. Sim. E essa temperatura é de menos 273,15 graus Celsius. Show? Tranquilo, gente? Beleza? Acho que vai dar para anotar aqui embaixo. Vocês vão ver o seguinte. Na prática, esse vírgula 15 é um saco matemático para trabalhar. Então, o que todas as questões, o que todos os livros fazem, graças a Deus? Eles arredondam. Isso aqui é aproximadamente menos 273 graus Celsius. É a menor temperatura que existe. Legal? Não tem como abaixar isso aí. Falar do ser humano, né, que é uma questão no Enem. O ser humano descobriu um novo planeta, um planetóide, um planeta não, ainda depois de Plutão, né? Vai vir um texto longo que o Enem adora, e falar, nesse planeta, né, a temperatura de Plutão é menos 271 graus Celsius, temperatura média de Plutão, quase aqui.
Aí o texto pode chegar lá no Enem e falar, ó, esse planeta que é ainda mais afastado do Sol é ainda mais gelado do que Plutão. Aí a temperatura lá é menos 275. Ei, falso, impossível. Impossível, está violando, está estuprando uma lei da física. Legal? Então não pode, isso aqui é o limite. Isso aqui marcado, que todo mundo chama de zero absoluto, quem já estudou essa matéria, o menos 273 graus Celsius na escala Kelvin é o zero Kelvin. Justo? Bacana? Então, é o zero na escala Kelvin. Show? Deixar aí quem for copiar, de repente dá uma pausa aí no vídeo, copia esse quadro que eu vou arrastar o meu celular aqui, eu vou para o próximo quadro. Enquanto isso, deixa eu tomar uma aguinha de coco. Né? Vamos lá. Vou puxar para cá. Deixa eu ver se pegou bem. Pegou, né? Tá bom, né? Show. Isso aí, gente. Dito isso, então, falamos aí que tem esse limite inferior e a partir de agora a gente vai estudar as escalas de temperatura. Antes deixa eu fazer um comentário impossível, importantíssimo aqui, perdão. A gente tem algumas perguntas que os alunos me fazem e eu, como professor de física, eu tenho que me negar a responder. Eu não posso responder se não entender por quê. Quem já me conhece sabe que eu amo física moderna, relatividade, que é a física do Einstein, física quântica, é a verdadeira paixão que eu tenho. Aí vira e mexe, o aluno chega para mim e fala assim, professor, o que acontece se meu corpo estiver na velocidade da luz? Eu falo, meu amigo, eu não posso te responder. Você está me pedindo para violar uma lei da física do Einstein. O Einstein disse que é impossível um corpo com massa atingir a velocidade da luz. Seria necessário energia infinita. Eu gastaria toda a energia do universo e não seria o suficiente para eu pôr o seu corpo na velocidade da luz. Então, não tem como eu te responder o que acontece com o corpo na velocidade da luz. Assim como, por que eu falei isso? Vira e mexe, o aluno fala para mim, professor, como é que está a partícula? Como é que estão os corpos, molécula, átomo, elétron? Como é que eles estão no zero absoluto, na menor temperatura possível? Eu não posso responder por causa dessa lei aqui, ó. É impossível atingir o zero Kelvin. Seriam necessários, isso é a terceira lei da termodinâmica, tá? Terceira lei da Gente, na verdade, a terceira lei da termodinâmica ela é extremamente complexa, ela tem cálculos extremamente extensos, ela fala de entropia, um modo muito sofisticado de falar de entropia. Então, se você for por exemplo, se você for no Google e digitar a terceira lei da termodinâmica, não é muito isso aqui que você vai achar, não. Mas eu estou mastigando, é a minha função, aliás, como professor, né? Eu peguei essa complicadíssima terceira lei da termodinâmica e estou mastigando, entregando o mais suave para vocês. Então, a terceira lei da termodinâmica, entregando de forma mais suave, ela diz que é impossível atingir o zero Kelvin. Seriam necessários infinitos processos termodinâmicos que demorariam um tempo infinito até eu chegar no zero Kelvin. Show de bola? Então, é uma lei importante debater isso aqui. Então, vamos lá. Gente, a partir de agora a gente vai conversar, né? Quem já estudou essa matéria, que eu acho que é até a maioria,
Vê que isso aqui é um pouco manjado, né? Conversar sobre as escalas termométricas. Existem várias, né? A gente fala Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Usava-se uma muito, até 100 anos atrás, por aí usava-se muito na Europa, um termômetro chamado, não sei pronunciar, né? Acho que é Renoir, um negócio assim. Enfim, essa escala foi caindo em desuso, mas se você entrar na internet, você ainda compra esse termômetro. O fato é, existem várias escalas termométricas, tá? Várias, dezenas, mas as que mais se usam, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então vamos lá, né? Desenhar esses três termômetros, os mais usados aqui. Graus Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Aqui vem uma primeira curiosidade, né? É graus Celsius, graus Fahrenheit e somente Kelvin, não tem grau Kelvin. Se alguém quiser, se tiver curiosidade, na aula ao vivo me pergunta que eu explico por quê. Meio que uma bobeira, mas se quiser ao vivo eu lhe explico, não é? Gente, imagina que eu fui na internet, seria moleza fazer. Aliás, hoje em dia é muito comum, né? Eu vou muito para a família da minha esposa de lá, de Matilde, da região serrana aqui do estado, eu acabo indo muito para lá, por causa da família dela, e é muito comum você ter um termômetro só com duas escalas. Você compra um termômetro, uma escala de um lado, uma escala do outro. Celsius e Fahrenheit, isso é bem comum. Você pode também comprar na internet um termômetro Kelvin, você acharia com facilidade. Então imagina que eu pego esses três termômetros, eu tenho na minha mão três termômetros, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? E vou comparar que número que eles marcam numa temperatura ambiente, numa temperatura do dia a dia, enfim, eu comparo esse termômetro na boca de um vulcão, o que você quiser. Eu vou comparar esses três termômetros, o que eles marcam, com a substância mais importante aí pra gente, é o que os livros fazem, é comum comparar com a água. Então eu vou pegar esses três termômetros, vou pôr num pote de água com gelo. Então, na fusão do gelo ou solidificação da água, tá? Aí depois eu pego esses mesmos três termômetros e ponho dentro da água fervendo. Fazer alguns comentários aqui. Eu, como professor, vou pecar pelo excesso aqui. Primeiro que tudo isso que eu vou debater na aula de hoje vai acontecer a pressão de 1 atm. Tá? A influência da pressão na mudança de estado físico, que influencia e muito, a pressão influencia e muito na mudança de estado físico, não é tema da aula de hoje. Não posso confundir assuntos, senão eu vou atrapalhar o aluno em vez de ajudar o aluno. E a função do professor é ajudar, não atrapalhar. Enfim, então, a mudança de pressão aqui não é tema da aula de hoje. Não se preocupe com isso. Tem um capítulo na apostila de vocês só para isso. Dito isso, né, que a pressão aqui é de 1 atm, aqui cuidado que não é evaporação da água, é ebulição da água. Tá? A água entrar em ebulição, sair aquelas bolhas, coisa e tal. Vamos preencher essa tabela aqui. Acho que todo mundo aqui sabe que a água ela ferve a 100 graus Celsius e ela congela a 0 graus Celsius. E agora começa a puxar a memória de vocês, né? Estudar para o Enem tem essa coisa maquiavélica, né? Vocês têm muita coisa para lembrar de química, física, matemática, português, história, redação, né? Impossível lembrar de tudo. Mas para quem tem memória absurda, sabe que nesse termômetro Fahrenheit, muito usado nos Estados Unidos, usado na Inglaterra, a água ferve a 212. Show? E ela congela a 32 Fahrenheit. Tá? Então, se você for numa cidade dos Estados Unidos que está mais ou menos 30, 32 Fahrenheit, está a 0 graus Celsius. Então, está bem frio lá nessa cidade, né? E aqui, 3, 7. 3 e aqui 2, 7. 3. Gente, sempre que eu estou na aula ao vivo, eu gosto de fazer um comentário que farei agora, que não é diferente, né? Já que eu gosto de fazer esse comentário, deixa eu pegar a minha aguinha aqui, farei para vocês. Por que números tão diferentes? Ó, o nosso termômetro, ele é muito lindo, 0 e 100.
termômetro Fahrenheit é muito esquisito. 32.202, porque o cara escolheu essa merda desses números para fazer um termômetro, para sacanear, para atrapalhar a gente, não é melhor 0 e 100 não, mas bonitinho. E esse aqui, 273 e 373. Gente, o problema da beleza ou não do termômetro é porque cada cientista teve um padrão, ele mirou em algo para criar a sua escala. Então ele tinha uma escala em branco e ele depois confeccionou uma escala, pode ser até com uma régua, tá? Tem muito exercício, aliás, de termômetro que é comparando com uma régua. Show? Enfim, cada cientista foi criando a sua escala pensando em algo, mirando em algo, tendo algo como referência. Por exemplo, o cientista italiano Celsius, ao criar a sua escala, ele criou uma escala de temperatura para estudar a água. Ele estava estudando a água. Então a escala Celsius, ela só é bonita para estudar a água. Mas ora, aqui no quadro a gente está estudando justamente a água. Olha aqui. Então, por que esse termômetro é bonito? Porque por coincidência, ele foi criado para estudar a água e o que está aqui no quadro é água. Você quer ver o termômetro Celsius ficar muito feio e a gente nem nota, a gente fala tanta tranquilidade no dia a dia, mas não para pensar. Tá, infelizmente, muito em alta medida, ferir a temperatura das pessoas aí, por causa dessa pandemia, onde você vem com aquele termômetro em você, e aí a sua temperatura fica ali 35,8, 36,5, aí começa para a zona de perigo 37,5. Olha que número ridículo para medir a febre humana. 36, 37, 38, horroroso esse número. A gente não acha tão feio porque a gente nasceu falando isso. Que já é o contrário, pegando o gancho, já é a beleza do termômetro Fahrenheit. O termômetro Fahrenheit ele foi tendo algumas micromudanças ao longo da história dele, mas o fato é que o cientista Fahrenheit ele fez lá uma escala com água e álcool, gelo, tudo junto, mas ele foi calibrando essa escala termométrica para medir a temperatura da sua esposa que estava doente. Né? O Fahrenheit é um cara romântico, então ele criou uma escala termométrica baseada na doença, na febre de sua esposa. Então, se você usar um termômetro dos Estados Unidos, um termômetro Fahrenheit, se você viajar para lá, eu comecei a ficar febril, eu estou no iniciozinho de febre, estou um pouquinho quentinho, sua temperatura vai estar ali 98, 99 Fahrenheit. Eu estou com febre, 100 Fahrenheit. Então pula para 3 dígitos, 100, 00, número lindo, dá até vontade de ficar com febre, é ou não é? Então, esse termômetro, ele revela sua beleza para estudar água, pois ele foi criado para estudar água. Esse termômetro revela sua beleza para marcar a febre humana, porque ele foi criado para marcar a febre humana. E agora vem um termômetro mais lindo, mais fashion de todos, tanto que é o único que eu vou abrir o título, era esse aqui. O Kelvin, Lord Kelvin, ele se baseou em quê para criar a sua escala? Ele se baseou no seguinte, na vibração das moléculas. Ele fez cálculo, não foi simples, e falou, se temperatura é o grau de agitação das moléculas, o zero do meu termômetro vai ser teoricamente o menor grau de agitação. Então, 0 Kelvin é o menor grau de agitação possível, que é o menos 273,15 graus Celsius no nosso termômetro. Show de bola? Então, vou abrir o título, o termômetro Kelvin é do Sistema Internacional, é o único que eu vou escrever a respeito ali. Então, quem quiser fazer print, algo assim, pode fazer aí que eu vou pular para o outro quadro aí. Vocês pausam aí de casa, não tem igual um idiota falando para vocês fazerem print, dando tempo, mas vocês podem, sem dúvida, pausar em casa e copiar. Vamos lá, arrastar aqui. Tá pegando o meu quadro aqui? Tá. Neném. Vamos lá. Cadê meu apagador? Foi. Escala Kelvin.
Primeira coisa a comentar aqui, meus pincéis aqui, que ela é a escala do SI, Sistema Internacional de Medidas. Legal para todos? E foi baseada no grau de agitação das moléculas. Foi baseado no grau de agitação das moléculas, sendo que o grau mínimo de agitação, menor agitação possível, que teoricamente essas moléculas estão paradas, é o 0 Kelvin. Então, o comentário aqui, que para alguns eu vou estar sendo até prolixo, redundante, mas eu preciso pôr aqui no quadro, é: no termômetro Kelvin não admite temperaturas negativas. O termômetro Kelvin é de 0 para cima. Não registra temperaturas negativas. O nosso termômetro tem vários números negativos, de 0 até menos 273. Posso até desenhar aqui, né? Se a gente pegar aqui esses 3 termômetros, o nosso está aqui 0 e vai até menos 273. Isso o Celsius. Se eu pegar aqui agora, nesse mesmo patamar aqui, o Fahrenheit, ele aqui já colocou ali, ele estaria marcando aqui o Fahrenheit 32, e nessa menor temperatura ele marca aproximadamente menos 459. Então ele marca um monte de número negativo, tá? Só que o Kelvin não. O Kelvin aqui, ó, enquanto o nosso marca 0 e o Fahrenheit marca 32, o Kelvin ele marca 273. E a menor temperatura possível ele marca 0. Ele não cai aqui para baixo do 0. Então, ó, a menor temperatura possível no nosso é menos 273, olha o número negativo aí. A menor temperatura em Fahrenheit é o menos 459, aproximadamente, tem uma vírgula aqui, mas dane-se, né? E esse aqui, a menor temperatura possível é o 0. Tranquilo? Bacana, gente? Então, que isso fique claro, que ele não admite temperaturas negativas. Show? Gente, para terminar, vai ser para terminar aqui, onde acaba caindo um monte de exercício de termômetro, que é fazer a relação matemática entre esses termômetros. Vamos lá. Vai até sobrar um espaço aqui. Eu vou depois fazer com os termômetros conhecidos, mas você pode também usar com termômetro desconhecidos. O que você está falando, Fred? Não entendi. Seguinte, voltar aqui, né? É muito comum, é extremamente comum, quem lembra dessa matéria, já fez exercício, vou até ser mais verdadeiro do que eu deveria como professor, que termômetro é muito da mesma coisa, um monte de exercício igual. O cara inventa um monte de termômetro, ou compara com uma régua, ou inventa, fala que um cientista X, um cientista louco, um cientista Y, fez uma escala, enfim. E você tem que ir trabalhando essas escalas que o cara inventa. Então eu vou aqui agora inventar um exercício, e depois faço até com os termômetros conhecidos, tá joia? Então vamos lá, ó. Vou usar o meu próximo quadro aqui para inventar um exercício. O cara chega e fala assim, ó, um cientista X inventou uma escala. Tá? Vou falar como é que vocês vão encontrar mais ou menos na apostila. Sem desenho nenhum, sem nada. O cara vai falar assim, ó, um cientista X inventou uma escala. De tal maneira que quando a água congela, são 10 graus X. E quando a água ferve, são 160 graus X. Aí ele fala, a temperatura de hoje, sei lá, que dá 30 graus Celsius, dá quanto na escala X?
Então você tem que elaborar, conseguir fazer uma conexão entre o termômetro X e o termômetro Celsius. Primeira coisa que você, aluno, vai fazer, não traz na questão, cabe a você, desenhar. Então, só resolve com desenho. Então você desenha aqui, não importa a ordem, os dois termômetros. Um e o outro que está trabalhando lá na questão. Vou colocar aqui primeiro Celsius e o termômetro em graus X. E aí cabe a você, aluno, tirar as informações do texto, se tiver um desenho melhor ainda, ou às vezes vem até num gráfico, que dificulta mais um pouquinho, né? O aluno tem dificuldade com gráfico em média. Mas enfim, você tem que tirar as informações do texto e jogar aqui. O que eu inventei, vê isso, não é isso, ó. Quando a água congela, o cientista X falou que dá 10 graus X. Quando a água ferve, olha, você montando o desenho, é você que monta esse desenho, dá 160 graus X. Acabei de inventar esses valores, tá, gente? Algumas coisas aqui. Primeiro, eu ia falar, gente? Não usa a pergunta, esquece a pergunta. Estou dando esse conselho, por favor, gente, use esse conselho. Não ponha a pergunta aqui no desenho que vai te confundir, vai te atrapalhar a resolver a questão. Então esquece a pergunta. O que você vai fazer? Você faz aqui, ó, para qualquer Celsius, você rebate em X. Gente, aqui agora, isso aqui vira um problema 100% de matemática. Somente matemática. Só matemática. Porque o que eu estou usando aqui é uma proporcionalidade entre essas escalas. Posso até fazer uma equação de primeiro grau de cada escala e comparar. E o que proporcionalidade, na verdade, é teorema de Tales. Tá? Então, vou estar aplicando aqui teorema de Tales. Só que isso é muito pesado matematicamente, muita gente não gosta de matemática. E aqui tem um jeito bobinho, romântico, inocente de resolver, só que é muito, muito forte. Resolve todos os exercícios de termômetro para mim, que é isso aqui, ó. Você vai brincando de toquinho, tocão. Toquinho, tocão. Quem já lembra, quem já viu isso aí com algum outro professor, até comigo, beleza. Quem não lembra ou nunca viu, olha que simples, ó. Chuchu no mel, você faz isso aqui, ó. Toquinho, ó. Pedacinho aqui menor é toquinho. Aí você vai sempre usar o sinal de menos, então é C menos 0. Agora pega o tocão. Olha aqui o tocão, ó. 100 menos 0. Difícil isso, gente. Do outro lado, hein? Toquinho, tocão. Igual. Toquinho. X menos 10. Dividido pelo tocão. Cadê o tocão, professor? Está aqui, ó. 160 menos 10. Meus amores, eu tenho algo matematicamente muito poderoso na mão. Com essa brincadeira de toquinho e tocão, se você sentir necessidade, volta ao vídeo, vê como é que eu fiz. Isso é fundamental para a resolução dos termômetros. Você consegue, sem pré-equação de quaisquer dois termômetros, todos os termômetros você tira por toquinho e tocão. Inclusive, as equações que conectam os termômetros Celsius, Kelvin e Fahrenheit, vieram de toquinho e tocão. Que você, como dever de casa, vai montar toquinho e tocão de Celsius com Fahrenheit e Celsius com Kelvin, para ver se você entendeu isso aqui, tá? Eu vou terminar aqui, ó, deixar mais elegante matematicamente. C sobre 100 é igual a x menos 10 sobre 150. Aí eu posso dividir aqui e aqui por 50. Aí vai ficar como? Isso não é obrigatório, mas é elegante, é educado matematicamente, tá? Então vai ficar C sobre 2, dividido por 50, né, gente? É igual a x menos 10 sobre 3. Eu tenho algo muito forte, eu tenho uma equação matemática, isso é matemática. Eu tenho uma equação matemática que, para infinitos valores no termômetro Celsius, eu consigo jogar esse valor em graus X e vice-versa. Para infinitos valores no termômetro X, eu jogo em Celsius. Aí eu tinha inventado, perceberam que eu não usei a pergunta? Eu não sei a pergunta? Aí eu vou lá no livro, leio. Se hoje está fazendo uma temperatura em Celsius de 30 graus Celsius, quanto que isso dá em X? Moleza, ó, chuchu no mel, olha aqui. Quanto que é isso aqui? 30.
30 sobre 2 é igual a x menos 10 sobre 3. 30 dividido por 2, 15. Vou fazer até bem devagar matematicamente. Menos 10 sobre 3. Multiplicando cruzado, eu vou ter x menos 10 é igual a 45. Isso aqui passa somando. Portanto, a temperatura é de 55 graus na escala x. Então, se um lugar está a 30 graus Celsius, nesse termômetro que eu acabei de inventar x, isso estaria a 55 graus x. Gente, o que eu vou pedir para vocês, dever de casa? Eu, pela aula aqui de vídeo, estou passando um dever de casa para vocês. Vocês vão aplicar toquinho, tocão, vim até aqui, né? Não precisa desse pedaço em preto, não. Vocês vão aplicar toquinho, tocão entre Celsius e Fahrenheit, e depois Celsius e Kelvin. E ver se vocês chegam nessas duas fórmulas aqui, ó. C sobre 5, F menos 32 sobre 9, eu tenho a conversão entre Celsius e Fahrenheit. Cheguei nessa fórmula por toquinho, tocão. Quem tiver dúvida na aula ao vivo, eu faço com vocês. E também você chega em Kelvin é igual a Celsius mais 2, 7. Meus amores, para terminar por hoje, dessas duas fórmulas aqui, qual que você é obrigado a gravar? Quanto mais coisa você gravar, melhor. Mas eu entendo, eu não sou um professor egoísta, tento não ser. Sei que vocês têm aula de biologia, química, redação, português, matemática. Então, eu tenho que aliviar vocês na medida do possível. Essa equação aqui, se você gravar, beleza. Mas não é fundamental na sua vida. Essa aqui é. Você não tem direito de ir para uma prova, né, de vestibular, não tem direito de ir para o Enem, não sabendo a equação entre Kelvin, que é o Sistema Internacional, e Celsius, que é o termômetro que a gente usa. Legal, gente? Acabo por aqui. Prazer conhecer muitos. Sempre falando que quando a gente estiver de frente a frente, vou conhecer melhor vocês. Um abraço a todos. Boa semana aí nessa primeira semana pós-carnaval, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui. Cadê?